Nesse vídeo eu vou mostrar para você como implementar um componente HTML no formulário aqui do Med Builder. Então eu vou estar mostrando aqui nesse exemplo um card, né, HTML aqui do Bootstrap, tá? Se eu vir aqui no site oficial aqui do Bootstrap, a gente tem aqui uns exemplos, né? Esse aqui é o primeiro, que é semelhante a esse aqui, que eu vou estar mostrando aqui, né? Onde eu tenho uma imagem, eu tenho um título aqui, a descrição e um botão, tá? Então é semelhante aqui. Tem outros exemplos aqui que você pode estar implementando, ok? Então vamos lá. Então eu vou estar mostrando aqui, nesse caso, esse card aqui, né? Que ele inicia aqui com um container. Então eu vou vir aqui no projeto do Med Builder, eu adicionei um componente aqui chamado BElement, que é esse carinha aqui, ó, tá? Que você pode estar selecionando, ou você vem aqui, né, com o botão direito aqui, e aí você pesquisa aqui pelo nome, né, BElement, e clica nesse carinha aqui, tá? Então quando você adicionar, você vai colocar aqui um nome para esse componente, né, tem que ser um nome único. Aqui na tag aqui dos atributos, por padrão ele vai estar com o atributo aqui A, tá? A tag A, e aí você troca aqui pela div, tá? Tem outro componente aqui que é o mesmo, tá? A ideia é mostrar duas formas aqui de adicionar o HTML. Então eu vou abrir aqui o código, né, do meu formulário aqui, beleza? Então vamos lá, ele abriu aqui, vamos vir aqui, ó. Então eu comentei aqui a primeira forma, né? Veja que eu tenho a instância aqui, ó, do element 1, tá? E o element 2, né? Ou seja, o 1 é justamente aquele primeiro elemento. Então eu coloquei aqui a primeira forma. Como é feita essa primeira forma? É justamente colocando o código HTML diretamente aqui, ó, usando o método add, né, ou add aqui, justamente desse cara aqui, ó, do element, que é justamente uma instância, né, da classe aqui, ó, BElement, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu chamei aqui a minha variável element1, que é justamente esse cara aqui. Chamei um método add, né, ou add, e simplesmente, como eu falei, né, a ideia aqui eu vou colocar diretamente aqui, eu poderia colocar uma variável e jogar esse conteúdo, né, dentro dessa variável, mas eu preferi já colocar dentro aqui do add, né? E esse add justamente recebe o conteúdo HTML, tá? Então eu simplesmente copiei esse código aqui, ó, essa div aqui do container e coloquei aqui. Veja que no caso aqui, ó, no src, que é o source, né, ou seja, o URL da imagem, eu fiz o que? Eu criei uma variável chamada URL imagem, né, onde ele está recebendo aqui uma foto, tá, PNG. E aí eu adicionei aqui, né, utilizando aqui o recurso de interpolação aqui do PHP, beleza? E também eu coloquei aqui outro parâmetro, né, que vai ser minha variável título, né, que nesse caso aqui vai receber o nome dessa atriz aqui, Ana de Armas, beleza? E aí tem todo um conteúdo estático aqui que eu deixei, mas obviamente que você pode estar substituindo, tá? Tem um botão aqui, né, um class aqui, ó, do Bootstrap, e aí eu botei o texto aqui, ó, ver perfil, tá? De início aqui ele não tem nenhuma ação, ok? Então essa é a primeira forma. Então você pega o HTML, coloca aqui diretamente aqui no add, ou pode utilizar uma variável, né, que depois vai estar adicionando aqui dentro desse add, né? Mas eu, como eu falei, eu preferi colocar diretamente aqui o HTML, beleza? Então é uma forma bastante simples, né? Obviamente que como você tem um acesso ao código aqui, você pode puxar dados de uma tabela e etc. e atribuir nessas variáveis do campo lá da tabela, tá? A outra forma, né, já é utilizando aqui a classe THTML_render, né, que é do Adiante Framework, beleza? Então eu fiz o que? Eu criei uma variável chamada card, né, que ele vai receber a instância dessa classe aqui do THTML_render, que recebe aqui como parâmetro justamente o HTML, né, o arquivo, né, que contém esse card aqui, esse HTML aqui, tá? Então eu vou estar mostrando aqui, ó, que é justamente na pasta resource, e tá aqui, ó, card.html. Eu vou abrir aqui. Então veja que é o mesmo código, só que a diferença aqui é que agora, veja que eu criei parâmetros aqui, ó, no caso, por exemplo, o parâmetro imagem, tá? Tem que ser utilizado essas duas chaves aqui, abrindo e fechando.
coloquei o parâmetro título e também o parâmetro conteúdo, tá? O botão eu deixei o mesmo aqui. Então é dessa forma que a gente pega, né, um código HTML para criar esse arquivo no MediBuilder. É muito simples, você vem aqui no botão mais, novo código, e aí você clica aqui no HTML template. Aqui você vai colocar o nome do seu arquivo, né? No meu caso eu coloquei aqui card, tá? Não é necessário colocar a extensão, tá? Não é necessário, você só vai colocar aqui, por exemplo, card 2, tá? Você não precisa colocar aqui, ó. Você não precisa colocar ponto .html, ok? Porque aí o arquivo já está criando, né, esse tipo de arquivo HTML, beleza? E aí você clica em criar código, e aí quando você cria o código, ele vai para esse diretório aqui na pasta resource, beleza? Que é justamente esse carinho aqui, tá? Lembrando que a gente precisa, né, no caso aqui, ter essas duas marcações aqui, o my, né, abrindo e fechando, porque é justamente essa marcação aqui que a classe THTML render aqui, ó, voltando aqui, ó, ele vai buscar aqui através de um método enable section, né, aqui esse parâmetro, essa marcação my, né? Então é dessa forma que ele vai fazer essa busca aqui desse HTML dentro dessa marcação aqui, beleza? Então, show de bola. Então, explicado aqui, só explicando aqui, né, como eu estou fazendo uma substituição. Veja que eu inicio aqui, ó, abrindo as chaves aqui, que é um array, né? E aí eu coloco aqueles parâmetros que eu defini lá, tá? Ó, imagem, título e conteúdo. Então aqui no imagem eu coloquei essa URL. No título eu coloquei o nome da atriz aqui, né? Da escala. O conteúdo eu coloquei essa descrição aqui, tá? Ó, é uma atriz norte-americana, tal, e etc. Beleza? E aí, por fim, ó, veja que novamente eu estou utilizando aqui o método add, né, o add, e aí sim eu pego o conteúdo, ó, do HTML, do card aqui e jogo. Então você vê que é a mesma coisa, só a diferença do primeiro é que o primeiro eu coloquei, injetei o HTML diretamente aqui no método add, tá? E aqui não, eu já utilizei a classe HTML render, carreguei o conteúdo desse arquivo aqui e aí eu fiz a substituição, né? Enquanto ele aqui eu já fiz a substituição diretamente aqui no código, beleza? Então é isso, basicamente é um código bastante simples aqui e aí eu vou estar executando aqui para a gente ver o resultado aqui. Então com isso aqui você consegue implementar qualquer componente HTML no formulário aqui da tua aplicação feita aí no MediBuilder, beleza? Vamos aguardar aí. Pronto, vou clicar aqui. Pronto, olha que maravilha. Ou seja, eu consegui pegar esse HTML, né, desse componente aqui, ó, desse card aqui, tá? Que também, né, tem aqui do Bootstrap. E aí eu injetei, né, fiz essa substituição aqui pelos dados, ó, dinâmico, né? Tanto esse como esse, só que eu mostrei, né, a nível de código uma forma, duas formas, né, de você fazer aí a substituição, a implementação do HTML no formulário aqui do MediBuilder. Então a dica é essa, é uma dica simples, mas muito interessante, que você pode estar aplicando aí na tua aplicação do MediBuilder, beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva aí no canal para você receber mais dicas legais como essa e até o próximo vídeo. Valeu!